houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betsaida, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água, pois, de tempos em tempos, o anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficaria curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Então vou, ou melhor, enquanto vou. Quando eu vou, já outro desceu antes de mim. E ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado: é sábado, não é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhe ele: aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem era o homem que eu disse: toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por este motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos imaginar então essa situação inusitada, né, que o Evangelho nos conta hoje, do homem que está aguardando uma ajuda para ser jogado lá dentro da piscina ou para poder ser curado. Ele tinha 38 anos que estava enfermo e ninguém o ajudava, né? A liturgia toda da missa de hoje fala da água. Na primeira leitura nós vimos a água que saía do templo e que desaguava lá no Rio Jordão, que ia para o mar, e no caminho dela, ela regava as plantas, então tinha árvores, tinha as riquezas naturais, né, que a água proporciona a uma terra, principalmente lá que é uma terra deserta. E no Evangelho vem a água como remédio para a doença, né? A que cura. Aí Jesus faz aquela pergunta, parece bem óbvia, né? Pergunta para ele se ele quer ser curado. Isso aí é bem óbvio. Mas ele não responde. Ele responde dizendo, colocando, né, a dificuldade que ele tinha pela falta de ajuda. Ninguém o ajudava, né, quando ele precisava. Quando ele estava chegando perto da piscina, outro já caiu na frente dele e ele perdia. E ele ficou aqui esse tempo todo, né? Aí Jesus ordena: levanta-te, pega a tua cama e anda, né? Então, aí agora nós temos o centro teológico dessa questão.
que é? Quem cura não é a água, quem cura é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus, essa que cura, né? Então quem curou foi a palavra de Jesus. Muitas vezes nós rejeitamos, né? Nós deixamos passar oportunidades na nossa vida em que a escuta da palavra, a meditação da palavra, né? Colocar em prática o que Jesus falou, que está escrito no Evangelho, daí é que vem a verdadeira cura que nós estamos esperando, e não em outras atitudes que nós pensamos que podem nos trazer a cura. E além desse episódio todo, vem o problema mais uma vez do sábado, da cura no sábado, né? São as pessoas insensíveis ao problema da pessoa que está lá carregando a sua cama, né? Insensíveis ao sofrimento humano, que vem com essas normas, né? Que a norma, ela existe, ela era praticada pelos judeus, mas ela tem o seu limite. Quando é para poder fazer a caridade, quando é para fazer o amor, quando é, no caso de Jesus, que ele fazia as curas, não cabe isso. Ele mesmo conta em outras partes do Evangelho aqui, que aos discípulos, estavam lá no dia de sábado, colhendo espigas para comer, né? E ele coloca aquela mesma colocação lá do Antigo Testamento, em que isso acontecia, né? Então, qual é a lição que nós tiramos desse Evangelho de hoje? Primeiro, aprender a confiar na palavra de Deus. Essa que é a parte mais importante. E as palavras finais, que caem muito bem a propósito agora desse tempo quaresmal. Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Essa que é a chave. Porque nós, esse tempo de quaresma nos permite pensarmos nisso, né? Que Deus, segundo uma frase que é atribuída a Santo Agostinho, ele não falou bem assim, mas bem parecido, né? Que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, né? Então, mas isso aí Jesus está mostrando, olha, ele ama o pecador, ele foi lá, se condescendeu por causa da doença dele e tal, mas, olha, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ele não gosta do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.